Tópico 4, vamos falar de plano de benefícios. Bom, dos planos de benefícios temos as seguintes questões na nossa apostila. Questão 16. Qual das parcelas abaixo não integram o salário de contribuição? Eu já até fiz o destaque aqui, que são os abonos. Os abonos não integram o salário de contribuição. Lembrando, pessoal, o que é salário de contribuição? Salário de contribuição é a remuneração ao qual incide contribuição previdenciária, tá? Onde existe a obrigatoriedade de incidir a contribuição. Qual seria o exemplo de salário de contribuição? O salário base do servidor. Aqui nós temos nas questões a gratificação de função incorporada, a gratificação de incentivo funcional trazida em alguns estatutos, o adicional de tempo de serviço, que em muitos lugares é pago na forma de quinquênio, tá? Então, tudo isso, por incorporarem a remuneração do servidor, é obrigatória a incidência previdenciária e automaticamente integra o salário de contribuição. Claro aí, né? Essa tá bem fácil. Questão 17. Assinale a opção incorreta. Observem isso. Então, nós vamos buscar a alternativa que esteja errada. Alternativa A. A base de cálculo da contribuição social devida pela empresa é a soma da remuneração paga, devida ou creditada aos seus segurados e às demais pessoas físicas a seu serviço, mesmo sem vínculo empregatício? Está correto? Está correto. Alternativa B. O salário de contribuição dos servidores públicos é a base de cálculo da contribuição social por eles devida, no qual integram seu salário base e demais vantagens pecuniárias permanentes. Né? Então, isso aí nós até falamos na questão anterior. Alternativa C. Integram a remuneração todos os valores pecuniários percebidos pelo servidor, incluindo as diárias de viagem. Então, também está correta. Remuneração é tudo aquilo que o servidor recebe, inclusive diárias de viagem, tá? Não confundam com o salário de contribuição, que é a base de cálculo da contribuição previdenciária, tá bom? Alternativa D. Os trabalhadores, de forma geral, contribuem com a alíquota incidente sobre o seu salário de contribuição. Perfeito. Alternativa E. O adicional de insalubridade pode ser incorporado aos proventos de aposentadoria do servidor público se ele se aposentar especial. Falso. O adicional de insalubridade, ele não incorpora aos proventos de aposentadoria por ser uma vantagem pecuniária transitória. O que é isso? O servidor tem direito a receber, o adicional de insalubridade enquanto estiver trabalhando, laborando, expondo-se a ambientes insalubres. A partir do momento que ele sai desse ambiente, ele perde o direito de receber o adicional. Ou, estando nesse ambiente, que ele use equipamentos de proteção individual, os famosos EPIs, de maneira que o EPI o proteja integralmente a sua saúde física, ele também não vai ter direito a esse adicional, tá? Então, o adicional, ele é uma vantagem transitória, só enquanto estiver exposto a um ambiente insalubre e os EPIs não forem suficientemente. Como que eu meço o adicional de insalubridade? Adicional de insalubridade, ele é laudado, tem um laudo, chama LTCAT, que é o laudo das condições de ambiente de trabalho, no qual faz essa aferição, se o servidor, se o trabalhador faz jus a esse adicional, e depois também é feito um PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, no qual faz a medição, inclusive, para fins de aposentadoria especial, tá? Ficou claro aí, né, pessoal? Vamos para a alternativa 18. Assinale a opção correta. A. Antes da edição da emenda 103, poderia ser incorporada a gratificação de função caso houvesse previsão estatutária. Perfeito. Essa aqui está correta.
a gratificação de função, ela poderia sim ser incorporada aos proventos, né, a remuneração do servidor, se houvesse previsão no estatuto. Pós o dia 13 de novembro de 2019, a emenda 103 vedou esse tipo de incorporação, então não mais pode ser incorporado, tá bom? Alternativa B, a remuneração integra o salário de contribuição do servidor. Não, é o contrário. O salário de contribuição integra a remuneração do servidor. Lembrando desse desenho que eu fiz aqui, ó, tá vendo? Remuneração é o grandão e o que integra a remuneração, vantagem permanente, salário base, vantagem transitória, do qual o salário de contribuição nada mais é do que a vantagem permanente mais salário base, tá bom? Continuando, alternativa C, deve haver incidência contributiva em toda a remuneração do servidor, independentemente do que ele perceba, isso é falso, né? A incidência previdenciária é somente nas vantagens permanentes, mais salário base. O abono de permanência é devido a todo servidor que queira trabalhar? Não. O abono de permanência é devido a todo servidor que queira continuar em atividade depois de ter preenchido a aposentadoria voluntária. Alternativa E, após a aprovação da 103, pode ser incorporada? Não, é o contrário, né? Após a aprovação, não pode ser incorporado. Questão 19. Vamos ver quais assertivas estão corretas. 1. As contribuições previdenciárias devem incidir obrigatoriamente sobre as vantagens pecuniárias transitórias? Não. Elas devem incidir sobre as permanentes. Cuidado com isso aí. A contribuição do servidor tem que ser a metade do empregador? Não, também, né? Contribuição do servidor, que é a patronal, ela pode ser igual e ao empregador pode ser maior, tá bom? 3. É direito do servidor se aposentar com adicional de insalubridade incluso em seus proventos. Também está falso. 4. Somente serão incorporados aos proventos de aposentadoria os adicionais de tempo de serviço. 5. O servidor se aposentará compulsoriamente aos 75 anos de idade, tanto homem quanto mulher. Sim, verdadeiro. A 5 está verdadeiro. Então, a 4 e a 5 verdadeiro. A alternativa correta é a letra B de bola. Tá bom? Esse aqui vamos deletar, é somente a B. Opa! Somente a B, né? A B está correta. Questão 20. O plano de benefícios do RPPS corresponde à garantia de aposentadoria, pensão por morte, auxílio funeral, está correto? Não. Aposentadoria e pensão por morte, que é esse auxílio funeral. Tá bom? Esse aqui não. Essa parte aqui ficou errada. O documento hábil para comprovar o tempo de contribuição em outro regime se trata de certificado de tempo de contribuição? Não, não é certificado, é certidão de tempo de contribuição. C. Sobre o abono de permanência incide contribuição previdenciária? Também não. Alternativa D. A conversão de tempo especial em comum após a 103 independe de previsão expressa em lei complementar? Também não. Alternativa E, o servidor que opta em continuar em atividade fará jus ao abono de permanência. Letra E, perfeito, corrigido, é essa alternativa correta. Questão 21. Incorreta, agora a gente vai escolher a errada, né? Alternativa A. Embora o parentesco nunca deixe de existir entre pais e filhos, a pensão por morte para essa categoria de defendentes, conforme a regra atual, é vitalícia. Então, não. Pensão por morte não é vitalícia para os filhos. Então, essa está a alternativa incorreta. Questão 22. Assinale as assertivas abaixo e marque a alternativa incorreta.
São dependentes de primeira classe, cônjuge, companheira, companheiro e filho não emancipado, perfeito, de qualquer condição, menor de idade ou inválido que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, correto? B. Os pais do segurado não poderão receber pensão por morte em nenhuma hipótese? É essa aqui, gente. Se eu não tiver dependentes de primeira classe, que são esses aqui, os pais podem sim receber pensão por morte, se comprovada a dependência econômica, tá bom? Então, a D aqui, inclusive, ajuda nisso. Os dependentes são divididos em 3 classes, sendo que a primeira classe tem a dependência presumida, que é esse pessoal aqui da letra A, enquanto os demais têm que comprová-la por meio de documentos, tá bom? Questão 22, nós encerramos o capítulo 4. Na próxima aula, continuamos a correção para o 5. Até já!